Murilo, nós estamos no que vocês chamam, no levantamento que vocês fizeram sobre o risco Brasil, de pilar do risco geopolítico. E ali vocês ressaltam o seguinte: é necessário olhar para a popularidade de presidenciáveis após eventos como esses, particularmente esta negociação tarifária. Aí o que é que você traz como conclusão a respeito da popularidade de presidenciáveis? Olha, a gente não pode isolar esse assunto como decisivo nas eleições. Não, está claro. Está claro, porque a gente vive um carrossel de emoções, né? uma espécie de novela mexicana, onde cada semana aparece um fato novo que afeta a popularidade de alguém. Agora, a questão, ela vai ser explorada ao longo da campanha. Ela vai ser explorada. E pela primeira vez, recentemente, a questão internacional entra no balaio eleitoral. Veja bem, agora, recentemente, havia uma declaração do Itamaraty dizendo que havia uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Aí o Marco Rubio negou isso. Mas, olha, veja bem, como a gente chega a esse ponto de acreditar oficialmente de que poderia haver algum tipo de ação militar norte-americana no Brasil. Então, isso é impensável se olharmos o passado. Nenhuma outra eleição recente, especialmente na redemocratização, teve uma influência tão grande da geopolítica. Essa questão tarifária, dentro do quadro eleitoral, ela pode não ter muito peso para o votante, mas isso desarruma a narrativa dos candidatos. Quer dizer, o Lula pode embarcar na teoria da soberania, mas outros vão dizer, mas a soberania vai prejudicar a economia, né? Porque a gente não tem uma negociação, não tem um canal de negociação. Então, ambos os ponteiros das eleições podem ser prejudicados pela questão. E aí, William, eu quero incluir aqui uma conversa sobre a legitimidade, porque veja o seguinte, o Flávio Bolsonaro esteve lá e fez o seu papel eleitoral. Eu até perguntei para várias pessoas com quem eu conversei que também estavam lá, vai atrapalhar? Não, também não vai ajudar, ou seja, ficou neutro e ele sai de lá com um material de campanha para ele mesmo. Essa politização do Itamaraty é outra história que tem chamado a atenção. Semana passada, um posicionamento público falando em traidores da pátria, uma coisa, um vocabulário que a gente nunca viu o Itamaraty adotar. Essa resposta oficial também do chanceler Mauro Vieira, dizendo à Comissão de Relações Exteriores da Câmara do risco de haver uma intervenção militar, uma operação militar aqui. Os militares brasileiros reagiram por ação da nossa Jussara Soares, que a gente trouxe mais cedo, dizendo, olha, a gente aqui não vê isso, né? Então, e por que eu coloco a legitimidade aqui? Qual a legitimidade de um Itamaraty trabalhando com Lula ou com Bolsonaro que está se envolvendo politicamente dessa forma com o governo de plantão? Qual é a legitimidade de um governo Lula que, se for reeleito, vai estar governando num mundo em que a nova ordem comercial vai exigir diálogo e a vocação do diálogo? Achei super interessante você falar da ausência da vocação do diálogo que ele não está aberto a fazer. Então, o que eu queria te ouvir era qual é o risco da não legitimidade das lideranças políticas, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro, quanto isso afeta a nossa tentativa de escapar do pior cenário de risco que vocês traçam. Bom, a gente aí volta a falar do ambiente institucional. Então, considerando que a gente continua tendo um conflito, que esse conflito é patente, tanto por declarações quanto por atos, como a própria não votação lá, a rejeição do ministro Messias para o Supremo Tribunal Federal. Claramente, há um posicionamento do Senado de bloquear pautas de interesse do governo. Não há diálogo firme entre entre a Presidência da República e o Senado Federal. Há um diálogo melhor com a Câmara dos Deputados. Ora, enquanto a gente não souber qual é o desenho do Congresso no ano que vem, essa incerteza vai continuar e não vai acontecer nada demais. Não vai se votar nenhum projeto importante, a não ser que tenha impacto eleitoral até as eleições. Agora é a hora, talvez, que ocorra um populismo do Congresso aprovando medidas que deem gás para aqueles que estão disputando a reeleição.